Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje iremos falar sobre os poríferos. Os poríferos são animais, por mais incrível que pareçam, e são conhecidos vulgarmente como esponjas, as famosas esponjas do mar. Acreditem, o Bob Esponja é um porífero, mas ele é uma má representação de um porífero. Porque os poríferos, eles não andam, eles são animais sésseis. E isso tem a ver com as características desses animais. Os poríferos são animais invertebrados, ou seja, eles não possuem vértebras, não possuem esqueleto feito de ossos. Mas nós vamos ver que eles possuem outras estruturas que exercem a função de esqueletos. Os invertebrados, eles são um grupo de vários animais, e não apenas de poríferos ou de insetos. Os invertebrados abrangem vários tipos de animais, ok? Os poríferos, muito deles são hermafroditas. E hermafrodita quer dizer que em um animal só, possui tanto sexo masculino quanto feminino. Ou seja, eles possuem os dois tipos. Mas o hermafroditismo deles não é um que tem masculino e feminino ao mesmo tempo. Eles passam uma parte da vida sendo masculino e uma parte da vida sendo feminino. Eles também são animais aquáticos. Eles sempre estarão em ambientes aquáticos. E esses ambientes podem ser marinhos ou dulcícolas. E dulcícola é uma palavra que é usada para falar sobre água doce. Então, são esponjas que, por exemplo, ficam no rio ou em lagos. Esses são seres dulcícolas. Eles são predominantemente marinhos, ok? Mas lembre-se que existem também esponjas de água doce, as esponjas dulcícolas. E agora, vem uma coisa muito interessante sobre os poríferos. Eles são animais basais. E o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que eles são animais muito simples. E se você ver uma árvore filogenética dos animais, vocês perceberão que os poríferos estão no começo dessa árvore filogenética. Eles, então, podem ser considerados os animais que estão mais próximo ao ancestral comum dos animais. Lembre-se, nós não viemos das esponjas, porque senão não existiriam esponjas hoje em dia. O que aconteceu foi, existia um ancestral, e esse ancestral, deu origem às esponjas e a outro grupo de animais. E esse outro grupo de animais deu origem a outro e foi indo assim até que chegou nos animais vertebrados, que nós fazemos partes, ok? E por ele ser um animal muito ser muito mais simples que os outros e ser um animal relativamente antigo, né? Porque a espécie de esponja existe muito. Espécie não, né? Espécie não, desculpem. Os poríferos existem há muito tempo. E isso implica que eles são parazoários. E o que é um parazoário? Bom, parazoário é um animal que não possui tecidos verdadeiros. Ok? Vamos lembrar, nós já tivemos uma aula sobre isso, sobre a hierarquia biológica. Nós temos os átomos fazem moléculas, as moléculas juntas fazem as organelas fazem as células e as células juntas fazem tecidos. Então, pela hierarquia, nós percebemos que o maior grau de complexidade biológica que os poríferos possuem é o grau de célula. Eles não possuem tecidos e, consequentemente, não possuem nem órgãos e nem sistemas. É um organismo composto de células. E por ele não ter tecido, as suas células vão ter funções específicas, elas vão ser células especializadas, porque um organismo precisa de ter algumas necessidades supridas. E como ele não possui órgãos, as células vão fazer os papéis desses órgãos. Ok? Então, nós temos também que colocar em evidência que as
os poríferos, eles são os únicos parazoários, assim, que nós iremos estudar, que são no grupo dos animais. Porque a grande maioria dos animais possuem tecidos. Mas lembre-se, não podemos generalizar nada na biologia. Se a gente falar todos os animais possuem órgãos, mentira, tem os poríferos aí. E essa já é uma boa dica para os seus vestibulares. Nunca vão na questão que generaliza. A questão que generaliza tem muita tendência a estar errada. E lembre-se, tem vezes que ela está correta, lembra? Não generaliza. Mas a maioria não se generaliza. Vamos continuar. Nós vimos que eles são animais marinhos, que são sésseis, invertebrados, hermafroditas e são parazoários, ok? Mas, e como que, se ele não tem órgãos, como que eles fazem a excreção? Porque um animal tem um metabolismo. Se ele tem célula, ele vai ter um metabolismo. E o metabolismo tem produtos e subprodutos. Logo, precisa excretar as coisas que não são importantes para o organismo, que fazem mal. A excreção deles vai ser por difusão. É um transporte através da membrana, que nós iremos ver também. A difusão, são substâncias simples que são transportadas pela membrana ou por uma proteína de membrana, mas é um transporte passivo, não tem gasto de energia. Só revisando isso, ok? Vamos também falar um pouco agora sobre a alimentação dos poríferos. Eles se alimentam por filtração. Eles são animais, como o nome já diz, poríferos. Eles possuem poros. E nesses poros a água passa. E dentro desses poros nós vamos ter alguns tipos de esponjas, né? E tem um tipo delas que ele passa pelo poro e vai para umas células especiais, que nós vamos ver o nome delas. Spoiler, coanócitos. Então, esses coanócitos, eles fazem a fagocitose dessas partículas e mandam para umas outras células que fazem a digestão, que nós vamos ver depois disso, ok? Então, a alimentação dos poríferos é por filtração. Vamos falar mais sobre isso mais tarde. E agora, uma coisa também importante de lembrar é que os poríferos são acelomados, eles não possuem celoma. Ok, pronto. Essas são as principais características dos poríferos. Agora, vamos falar um pouco sobre a estrutura dos poríferos. Então, o porífero, ele tem formatos diferenciados, mas o grande clichê de um porífero é com o formato de um vaso. Então vamos pegar uma analogia ao vaso, ok? Pensem num vaso, um vaso bem grande com um formato de pílula. Um formato de pílula, parece aquela pílula que não passa na garganta sem água. O meio desse vaso é oco, ok? E ele tem uma abertura em cima bem grande. Nas laterais desse vaso tem vários buraquinhos, que são os poros, ok? Esse é o formato de um porífero, vamos dizer assim, generalizando, né? Não pode generalizar, eu sei, mas vamos generalizar para ficar didático. Mais tarde iremos falar sobre os diferentes formatos que um porífero pode assumir, mas esse é para entendermos a estrutura dela. Esse meio dela que está oco é denominado de espongiocela, ou espongiocele ou átrio. E essa é uma característica muito chata da biologia. Temos vários nomes para a mesma coisa, mas lembre-se, espongiocele ou átrio, esses são os nomes mais comuns de se ver. E a boca do vaso, que é por onde você coloca as coisas no vaso, né? Na verdade, na esponja vai ser por onde saem as coisas, e o nome dela vai ser ósculo. Ósculo mesmo, parece óculos, mas é ósculo. Você tem um O-S-C-U-L-O, ósculo, e é por aí que sai a água, e nós já vamos entender isso. Ok? E nas paredes desse porífero, né, que parece o vaso, nós temos os furinhos, que são os poros. E a água, ela vem do meio exterior, do mar, ou do rio, ou do lago, passa pelos poros, e aí ela entra na espongiocele, ou átrio, e sai pelo ósculo. Ela faz esse caminho. E nesse caminho, a água é filtrada e a esponja consegue o seu alimento. Os poríferos conseguem o seu alimento por meio desse processo. Então, vamos aprofundar um pouco mais nessa estrutura dos poríferos. Bom,
Nós temos na parte externa do nosso porífero algumas estruturas denominadas de pionacócito. O pionacócito é um nome de falar, né? Eles podem ser também denominados de pinacócitos. Pionacócito é em espanhol, se não me engano. Mas pinacócito é o nome dela. São células que ficam na parte exterior do porífero. Elas são semelhantes à sua epiderme, à sua pele. Mas vamos lembrar, frisar muito bem que isso é só um meio didático de explicar. Porque esses pinacócitos não são tecidos, eles são apenas células organizadas para desempenhar essa função aí, mas não chega a ser um tecido, tá? E nós já vamos ver por quê. Os pinacócitos, eles são umas células que são achatadinhas e elas revestem a parte exterior da esponja. Bom, nós vimos, essa é uma parede da esponja, né? Lembra que ela parece com um vaso? Então, o vaso ele tem uma parede. A parte exterior é o pinacócito. E o meio? O meio desse vaso. Então, ele tem alguns nomes, ok? Pode ser mesogleia, pode ser mesoílo e alguns outros nomes também. O importante é você saber a função dele, porque aí o nome que o vestibular te der, você entende o que é. Então, nós iremos chamá-lo de mesoílo, ok? O mesoílo, ele é uma parte gelatinosa que fica entre o pinacócito e a parte interna da esponja. Esse mesoílo, ele tem, vamos dizer que uma aparência gelatinosa, como se fosse agar-agar, por exemplo. É um exemplo, não é exatamente assim, mas dá para vocês imaginarem como que é. Nesse mesoílo ficam algumas células ali andando por lá. Uma dessas células é o amebócito. O amebócito, ele tem uma estrutura assim, um formato parecido com os protozoários risópodes. Os amebócitos, eles se locomovem por pseudópodes, assim como esses tipos de protozoários. E qual que é a função desse amebócito? Ele é muito importante. Eles são células livres, ou seja, eles podem andar livremente e estão presentes no mesoílo. E agora a gente também vamos dar uma revisada nos outros nomes. O mesoílo pode ser mesogleia e também tem o nome de mesênquima. Os amebócitos, eles são responsáveis pelo crescimento e regeneração da esponja. E essa é uma característica muito interessante, porque a esponja é um Wolverine do mundo animal. Ela consegue se regenerar muito. Se você arrancar uma célula dela e com um amebócito colocar no chão, ela vira uma outra esponja. Isso é culpa do amebócito. Por quê? Porque ele pode girar todas as células que tem dentro da esponja, com exceção dos coanócitos, ok? Que nós já vamos ver o que é. Os amebócitos, eles transferem os nutrientes presentes na mesogleia para outras células. Ou seja, tem algum nutriente na mesogleia, alguma coisa, alguma comida, o amebócito vai lá e leva para algum lugar que está precisando. Ele também pode retirar os produtos da excreção e eles são as células que formam os gametas da esponja. E sim, esponjas também amam. Elas também têm reprodução sexuada. Ok. O amebócito, ele tá ali no meio. Mas o que dá sustentação para ele ficar ali? Porque um vaso, ele é rígido, ele fica em pé. Mas o que dá essa sustentação para a esponja ficar em pé? Bom, elas são denominadas espículas. E elas têm formatos parecidos com agulhas. As espículas, elas dão a sustentação da esponja. E elas são o esqueleto dessa esponja. Lembre-se que não são o sistema esquelético, não tem sistema aqui na nossa esponja, no nosso porífero. As espículas fazem uma função parecida. Elas são as unidades esqueléticas do porífero e existem dois tipos de espículas. As calcárias, que são feitas de carbonato de cálcio, e as silicosas. Também existem as espículas silicosas. Elas são
as espículas que formam algumas esponjas que são denominadas de esponjas de vidro, ok? É muito importante saber desses tipos de espículas, porque elas formarão algumas classes de esponjas, como por exemplo, as espículas calcárias de carbonato de cálcio irão gerar as esponjas da classe Calcareae. Esse foi um exemplo para vocês. Nós iremos falar sobre classificação um pouquinho mais tarde. Também tem esponjas que não produzem espículas. Ora, então como que ela vai se sustentar? Ela faz um esqueleto feito de espongina. A espongina ela é uma substância que era usada antigamente como esponja. A gente hoje nós usamos hoje a esponja de bucha, que é uma planta, ou esponja industrial, feita, por exemplo, de borracha, sei lá, feita de petróleo no geral, né? E antigamente eles usavam essas esponjas que são feitas de esponginas. Bom, mas nós também temos que falar sobre quem que dá origem a essas espículas, porque a espícula não aparece do nada, né? Bom, tem uma célula denominada esclerobastos. Esses esclerobastos, nesse nome é difícil, esclerobastos. Esclerobastos. Eu não sei falar esse nome, hein, pessoal. Mas enfim, os esclerobastos, eles são células que produzem as espículas. Essas células, elas ficam lá no mesoílo. Lembre-se disso. Nós também temos os espongioblastos. E os espongioblastos são os que formam a rede de espongina. Porque pensa, se o escleroblasto ele faz a espícula, o que acontece se eu não tenho espícula? Aí você tem um espongioblasto. Um espongioblasto que forma a rede de espongina, que é o esqueleto das esponjas que não possuem espículas. Ok? Bom, nós também temos uma célula chamada esclerócito. O esclerócito ele serve para a secreção dessas espículas. Algumas espículas elas são soltas, são excretadas, e quem que faz isso é o esclerócito. Então vamos revisar. As espículas são as células que dão sustentação ao organismo. Na verdade não são células, né? Mas espículas são, vamos dizer assim, o esqueleto do porífero, dá sustentação para ele. E elas podem ser silicosas ou calcárias. As calcárias são feitas de carbonato de cálcio. Ok? Agora, quem que faz as espículas? Eu já quase dei a resposta. São os esclerobastos. Esse nome é muito difícil de falar. São os esclerobastos. Os esclerobastos produzem as espículas. Mas, se você não tem espícula, não tem problema. Você vai ser um porífero que tem o seu esqueleto feito de espongina. E a sua espongina vai ser produzida no espongioblasto. Esse é as coisas que tem a ver com as espículas. Mas, como que a água ela passa do meio externo para o meio interno da nossa célula? Bom, a água ela passa por canais, e esses canais são denominados de poros. Mas quem que faz esse canal, esse poro? É uma célula chamada de porócito. O porócito, ele faz esse buraquinho chamado poro para a água passar. Mas agora vamos pensar. A esponja, ela filtra a água. E a água precisa de se mexer. Como que essa água se mexe? Bom, ela vai se mexer com uma célula muito especial denominada coanócito. O coanócito é uma célula que é muito especial e ela merece ser estudada, né? Porque ela tem a ver também com a evolução dos seres, pois ela se assemelha muito com o protozoário coanoflagelado. Mas o que esse coanócito faz? O coanócito ele tem um flagelo e o formato dela se assemelha a... Vamos pensar, eu posso dar um exemplo desse negócio. Uma escovinha, ele tem uma escovinha
com o cabo redondo. E aí, no meio das cerdas dessa escovinha, tem um fiozinho, que é o flagelo. Essas cerdas da escovinha, isso é o colar desse coanócito, ok? E ele serve para fazer a fagocitose das substâncias que passam na água. Por quê? Porque o coanócito ele vai mexer o seu flagelo fazendo um fluxo de água. E aí as substâncias que estão suspensas na água, elas vão aderir ao seu colarzinho, ao colar do coanócito, e vão ser fagocitadas. Aí, quando elas são fagocitadas, elas vão passar do coanócito para o amebócito, que vai fazer a digestão. Mas é importante falar também que os amebócitos também fazem fagocitose, só que de substâncias grandes. Os coanócitos, não, de substâncias pequenas. Ok? Esses coanócitos, eles têm um formato bem diferenciado. Então, vocês vão poder ver a imagem desse coanócito no arquivo que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo. Bom, nós falamos das partes que tem das células, mas agora nós temos que falar de uma estrutura denominada câmaras vibráteis, que são nada mais nada menos que partes do corpo do porífero, onde você tem uma parte oca, né, um buraquinho, onde está cheio de coanócitos. E esses coanócitos, eles mexem os seus flagelos, e por isso que tem esse nome, de câmaras vibráteis, porque são câmaras que vibram. Porque lembre-se, se você tem um movimento, vai ter uma vibração. Bom, essas são as partes do porífero, as partes essenciais para nós sabermos. Agora vamos falar um pouquinho da alimentação deles. Novamente, né? Porque nós já falamos da alimentação. Vocês sabem que é por filtração, mas vamos falar como que ela funciona agora. Ó, tem um cara que se chama Brusca, ele fez um livro em 2003 e ele falou que um espécime de 10 centímetros de altura e 1 centímetro de diâmetro de uma espécie determinada aqui de um porífero, ele possui 2.250.000 câmaras flageladas, que são as câmaras vibráteis, e bombeia aproximadamente 22,5 litros de água por dia. O que nos mostra no potencial filtrador desse animal, ok? Ele é melhor que o filtro da Polishop, o bicho filtra muito. Bom, o fluxo de água, ele vai do meio externo para o meio interno, passa pelos poros, vai para o átrio, e aí ele sai pelo ósculo. Nós já vimos isso também, estamos revisando. Bom, como que ocorre essa alimentação? Lembra dos coanócitos? Eles ficam batendo o flagelo. E esse bater de flagelo faz com que a água se movimente. E se tem água saindo, tem que ter água entrando. Então, a água entra. E como a água está no mar, ela não é uma água pura, não é uma água destilada que só tem H2O. Você tem diversas partículas em suspensão nessa água. E é dessas partículas que o porífero se alimenta. Essa água com partículas, ela entra pelos poros, lembra? Os porócitos. E elas vão passando pelo poro. Elas chegam e as partículas que são grandes, elas vão ser fagocitadas pelos arqueócitos. Os arqueócitos, isso é uma coisa interessante, né? Porque é um outro nome para o amebócito. O que é um arqueócito? É uma célula que não se diferencia. E aí, nós ainda vamos ver isso, mas os amebócitos não são células diferenciadas. Nós vamos ver isso na reprodução deles, ok? Fiquem com isso em mente. Mas vamos usar o termo arqueócito para expandir o vocabulário. As partículas grandes são fagocitadas pelos arqueócitos e as que são partículas orgânicas são digeridas, mas elas são digeridas intracelularmente, com um vacúolo digestivo dentro do arqueócito, vulgo amebócito. As partículas que são inorgânicas, lembra, todas são fagocitadas. Mas as que são inorgânicas, elas não interessam ao nosso porífero. Por isso, elas são expulsas no canal exalante, que é nada mais nada menos que a continuação desse poro que vai mandar essa partícula para o ósculo em saída do porífero.
As partículas que são pequenas, elas não são fagocitadas pelos arqueócitos. Elas passam e entram nas câmaras vibráteis, ou, no caso de poríferos que não têm câmaras vibráteis, entram no átrio, ou em qualquer lugar que tenha os coanócitos. Porque agora, o cara que vai fagocitar é o coanócito. Essas partículas pequenas, lembra que o coanócito está mexendo a água? Então elas vão ir seguir o fluxo e vão chegar no coanócito. E o coanócito, ele vai fagocitar essa partícula. Só que ele não vai digerir. Ele vai transferir essa partícula para o arqueócito, que vai digerir ela intracelularmente. E se ela for uma partícula que não é orgânica, acontece o mesmo do que antes. Ok? Geralmente, as partículas que são maiores do que 50 micrômetros não entram dentro desses poros. Então, se é uma coisa maior que 50 micrômetros, não é uma partícula pequena o suficiente para ser fagocitada aí dentro. Essa é a alimentação dos poríferos. Então agora vamos falar um pouco sobre a reprodução desses poríferos. E ela pode ser de dois tipos, ou sexuada ou assexuada. E os poríferos amam. Sim, eles fazem sexo. Que não é um sexo como nós pensamos, mas eles fazem reprodução sexuada. Vamos falar primeiro sobre a assexuada. E relembrar, qual que é o ponto ruim da reprodução sexuada? O ponto ruim é que não há variabilidade genética. E por isso, eles têm uma evolução mais lenta quem faz esse tipo de reprodução. Os tipos de reprodução assexuada que temos são brotamento, regeneração e gemulação. Sendo que o brotamento, ele ocorre que nem nas plantas que tem broto. Forma-se um broto ao lado desse porífero, em qualquer lugar do porífero, e quando ele cresce até um determinado ponto, ele se desprende e fixa-se no solo, assim dando origem a um novo porífero. Essa é a reprodução assexuada por brotamento. E essa reprodução, ela também está relacionada a uma coisa que nós vamos ver agora no segundo tipo de reprodução assexuada. O tipo de reprodução por regeneração. Lembra que os poríferos não têm tecidos verdadeiros? Então eles não têm um alto grau de complexidade. E isso dá a eles uma capacidade incrível. E aí, eu repito para vocês, lembram que ser complexo, ser forte, nem sempre quer dizer que é algo bom. Olha os poríferos, eles são simples, não são complexos, mas são quase mortais. Se você cortar qualquer pedaço de um porífero e colocar em qualquer lugar que seja um habitat bom para ele, vai nascer um outro porífero. Se você triturar um porífero, passar numa peneira e jogar no mar de volta, os poríferos nascem de novo. Essas esponjas vão nascer de novo. Porque os amebócitos, lembra dos amebócitos? Que eu falei que eles não se diferenciam e por isso eles têm dois nomes? Então, esses amebócitos, eles têm o poder de se transformar em qualquer célula do corpo, menos os coanócitos. E aí, o que acontece? Eles também podem ser chamados de arqueócitos, que é uma célula que não foi diferenciada. Então, o brotamento é uma forma sexuada em que essas células elas vão formar outras células, e a regeneração é uma coisa muito parecida. A diferença é que não foi um broto e caiu, é que alguma coisa externa foi lá e arrancou um pedaço da esponja, e aí esse pedaço caiu no chão e nasceu uma outra, ok? A outra e a última, no caso a última reprodução assexuada, é a gemulação. E a gemulação ela é muito interessante, pois ela só ocorre em poríferos de água doce. Repito, só ocorre em poríferos dulcícolas. Repetindo novamente para fixarem, ela só ocorre em poríferos de água doce. Como que ela ocorre? É desenvolvida uma gêmula dentro da mesogleia desse porífero. Lembrem, mesogleia, mesohilo, elas são nomes parecidos, nomes sinônimos. Os poríferos desenvolvem essa gêmula, que é um conjunto de arqueócitos envolvidos por uma dupla membrana. E nessa dupla membrana tem espículas que vão dar a sustentação para essa gêmula, Ela também tem um micropilo, que é um buraquinho por onde onde vão sair os arqueócitos, ok? As gêmulas,
elas ficam no porífero em estado latente, elas não estão ativas. E por isso que elas são resistentes, porque essas são células de resistência. São células de resistência. Elas podem passar por seca, passar por períodos de estiagem, por estresse que elas conseguem resistir. E essa é uma grande vantagem desse tipo de reprodução, porque o porífero, ele faz uma gêmula e fica lá a gêmula nele. Aí vamos dizer que passou um período de seca e esse porífero morreu. A gêmula dele ficou lá. E o que vai acontecer? Essa gêmula vai ficar fechadinha, deixando os arqueócitos em bom estado. Até que vai chover. A água volta e o porífero consegue vir regenerar. Não regenerar, na verdade, né? São novos poríferos que estão vindo ali. E vão nascer novos poríferos. A gêmula ela é super resistente e só vai eclodir em condições favoráveis. Então, vamos agora falar da reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela tem que ter dois indivíduos, pois há troca de gametas. Há um encontro de gametas e, portanto, tem variabilidade genética. Os gametas, eles são gerados nos gonócitos, que são células derivadas dos amebócitos. Ok? Então, vamos agora falar um pouco sobre a jornada do espermatozoide. Porque uma esponja, ela vai gerar, a esponja que está masculina nesse momento, vai gerar um espermatozoide. E esse espermatozoide é uma célula flagelada. Então ela vai buscar um óvulo em uma esponja feminina, uma esponja fêmea. Esse espermatozoide ele vai sair da esponja masculina pelo ósculo e vai penetrar em outra esponja pelos poros. E então os coanócitos vão capturar esse espermatozoide. O espermatozoide entrou lá. Lembra que o coanócito transfere as coisas que ele captura para o amebócito? Ele vai fazer a mesma coisa. O coanócito vai transferir o espermatozoide para o amebócito. E aí o amebócito vai encontrar com o óvulo no mesoílo para fazer a fecundação. Vocês lembram que eu falei que o amebócito ele ajuda na formação do zigoto? Então, é exatamente isso que ele acabou de fazer. Ele ajudou na fecundação. Mas lembre-se que a principal função do coanócito é de capturar partículas suspensas dentro do átrio e não ajudar na formação de gametas. É que ele acaba pegando a gameta, porque estava passando lá, ele pega o que passa. Então, não pode se dizer que ele tem função de reprodução. Ele auxilia, que o movimento dele pega, porém, ele não tem função de reprodução. O coanócito, ok? Essa é a jornada do espermatozoide. Mas quando forma-se o zigoto, ele vira uma larva. Ocorre a formação de uma larva. E nós temos três tipos de larva. A larva parenquimula, esses nomes de biologia são muito difíceis de falar. Mas é uma larva parenquímula, tem a larva celoblástula e a larva anfiblástula. A primeira que nós vamos falar é a larva parenquímula. Ela passa por um período no plâncton, porque a esponja ela solta essa larva, né? E a larva fica no meio. E ela passa um período no plâncton. Depois, essa larva parenquímula, ela se encontra um substrato bom para ela e se fixa, e formando uma esponja denominada rhagon. Essa é a parenquímula. A outro tipo de célula é uma célula celoblástula. E essa celoblástula, ela tem vários flagelos em volta dela. Quando ela se fixa no substrato, porque ela sai pelo ósculo e se fixa no substrato, ela perde os flagelos. E esses flagelos eles são regenerados no interior da esponja. E depois que eles são regenerados, eles são convertidos em coanócitos. Essa é uma larva celoblástula. E a última, que é a que mais aparece, e aliás, eu não vi ainda cair em vestibulares as parenquímulas e as celoblástulas, mas é interessante falar para termos esse conhecimento, né? Mas o que aparece mesmo é a anfiblástula, e que é incubada no mesoílo. Inicialmente ela não possui flagelo, mas aí quando ela sai do mesoílo, ela inicia um processo de inversão, porque os flagelos dela estavam dentro, e aí eles vão para fora. Essa larva anfiblástula, ela dá uma nadadinha, encontra um substrato bom e vira uma esponja ali. Ela coloca lá. E uma coisa interessante de nós falarmos é que
Os poríferos são animais sésseis. E a única vez na vida deles que eles vão andar, que eles vão se movimentar, é quando eles são essas larvas. Então essas larvas elas são muito importantes, ok? Elas que ajudam na reprodução dos poríferos, porque eles conseguem ir em lugares mais longes, essas coisas. Bom, então vamos revisar. Os poríferos são animais sésseis, que possuem poros e filtram água. Eles têm uma simetria radial ou são assimétricos. Eles também podem se alimentar das partículas que estão em suspensão do ar, na água, né? Porque eles não se alimentam da água, eles se alimentam da filtração da água, das partículas que tem na água. Eles podem se reproduzir de forma assexuada ou sexuada. E agora, para finalizar, vamos falar das classificações dos poríferos. Bom, primeiro falaremos das classificações quanto à forma. Nós temos os ascons, os sícons e os leucons, que são os asconoides, os siconoides e os leuconoides. Essa classificação vai ser muito difícil de vocês pegarem ela só pela fala. É muito interessante que vocês vejam fotos. Então, baixem o material que vai estar na descrição, que lá vai ter foto e vai ter tudo o que eu falei nesse vídeo. Então vamos lá. Ascons são as esponjas mais simples, que tem a parte interna do átrio composta por coanócitos. Tem uma parede fina e os coanócitos ficam só dentro ali no átrio. A parte externa dela é composta de pinacócitos e os porócitos. As esponjas sícon, elas já são diferentes. Elas não têm coanócitos no átrio. Elas têm algumas invaginações, que ficam como se fossem aquele ferrinho que passa atrás da geladeira, na lateral dela. E aí, os coanócitos ficam dentro dessas curvas que tem nas laterais. Essas curvas têm alguns buraquinhos, que são chamados de canais aferentes, que é por onde a água vai entrar. E o lugar que leva essa água até o átrio é chamado de canal radial. As esponjas leucon, que são as leuconoides, são as mais complexas de todas. E tem uma estrutura que parece um labirinto. Cheia de canais, de buraquinhos. E nessa esponja tem as câmaras vibráteis. E são as únicas esponjas que têm as câmaras vibráteis. Eles também possuem canais aferentes. Mas a grande diferença é que ela não tem um grande átrio central. Ela tem um giocele menorzinha, paredes bem largas, e nessas paredes você tem várias câmaras vibráteis, que são pequenas câmaras interligadas por canais aferentes ou canais radiais, ok? Nós também temos as classificações quanto às espículas, porque as espículas também fazem aqueles grupos que eu falei para vocês no começo, lembra? Nós temos as esponjas calcareais, que são as que possuem espículas calcáreas de calcite, que é nada mais, nada menos do que carbonato de cálcio. Também temos as espículas de sílica, que formam as esponjas da classe. Lembre-se, nós estamos falando de classes, esses grupos, né? Eu falei grupos, mas é só uma forma de falar, porque eles não são, na verdade, grupos em si, grupo taxonômico. É um grupo de junção de animais, mas na verdade são classes. E a classe Hexactinellida são as esponjas que têm espículas de sílicas. E essa classe de poríferos também é conhecida como esponjas de vidro. A última que nós vamos falar são as Desmospongiae, que são as que têm o esqueleto de fibra de espongina. Elas não possuem espículas. Então elas estão em outra classificação, a Desmospongiae. Ok? Agora, era basicamente isso que eu tinha para falar hoje sobre os poríferos. Revisem esse conteúdo. Eu trouxe bastante coisa para vocês. A maioria dos vídeos não tem todo esse tanto de informação e nem os materiais disponibilizados. Então acessem a descrição do vídeo e baixem o mapa conceitual e o resuminho em tópicos que eu fiz, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo sobre os novos vídeos que serão lançados. Boa tarde para todos e até o próximo vídeo.